Ó, preste atenção, então, eu vou mostrar aqui para você. Compartilhou? Vocês estão vendo minha tela? Dá um sim aí para mim. Beleza. Então, olha só. Essa daqui é a imagem, tá? E aqui embaixo da imagem tem quem que é quem. Então, deixa eu mostrar para vocês, para não ter dúvida na hora que vocês forem fazer. Olha só. Esse velhinho do quadro, o que está no quadro, é o Jorge Bragança. Ele que foi assassinado, tá? Então, o crime a gente já tem. O crime é o assassinato desse velhinho que está aqui no quadro, beleza? Tá. Essa que está sentada na frente dele, no quadro também, é a Catarina. A Catarina é finada, ou seja, ela já morreu, tá? Mulher do morto, falecida há mais de 10 anos. Então, esse daqui morreu agora, ele foi assassinado agora, e a Catarina já está morta há 10 anos. Ela era mulher dele, então ele era viúvo, tá bom? Aí depois, Sebastião Pedrosa, médico da família. É esse aqui que está com a pastinha, ó. Ele é idêntico ao Jorge, mas ele não é o Jorge, esse aqui é o médico, tá? Eles são muito parecidos, mas os cabelinhos são diferentes, mas eles são bem parecidos. Então, esse aqui é o médico, o que está com a pastinha. Margarida Pedrosa, mulher do médico e enfermeira da falecida Catarina. Então, essa aqui que está com o médico é enfermeira e ela era enfermeira da mulher do morto, tá? Então, quer dizer, tem 10 anos que ela já não é enfermeira dela mais, mas ela continua sendo enfermeira. Depois, Maria Antônia, empregada antiga da família. É essa daqui, ó, tá? Tá com a touquinha branca, empregada da família. Rita Fontana, a ranzinza, é essa daqui. A Rita não fala o que ela é, só fala que ela é uma personagem ranzinza. Tipo assim, mal-humorada. Ranzinza é uma pessoa mal-humorada, emburrada. Então, pode ser que ela seja parente de alguém, pode ser que ela seja governanta, né? Pode ser que ela é a governanta da casa, pode ser que ela era, tipo assim, irmã da Catarina ou irmã do próprio Jorge. Não fala o que ela é, não, tá? Pode falar que ela é uma agregada, tipo uma pessoa que morava na casa, mas que não tem relação com a família. Aí fica por conta de vocês. O Edmundo é o delegado da cidade. É esse aqui com o chapelão de xerife aqui, ó, tá? Que tá em pé aqui atrás. O Tristão é o investigador. É esse que está aqui parecendo Sherlock de chapéuzinho e lupa, tá? Então, o Tristão é o investigador. Aí, esses que estão sentados no sofazinho são os candidatos a herdeiro. Quem que nós temos? O Saulo, que é o sobrinho mais velho, e a Sabrina. Aí, gente, tanto faz. O Saulo pode ser esse aqui, como pode ser esse aqui, tá? Os dois que estão mais abraçadinhos com as mulheres são os que estão casados. Então, o Saulo é casado com a Sabrina e o Tiago é casado com a Gumercinda, tá? Então, Tiago e Gumercinda, Saulo e Sabrina. E aí tem mais esses dois aqui no cantinho, que são o Leopoldo e a Marina, que também são sobrinhos, tá? Então, os 6 que estão sentados aqui são os candidatos a herdeiro. A história... Eu li esse livro no Clube do Livro ano passado, sabe? Aquele projeto lá com a Bruna. Sei. Então, aí eu li esse aí. Acho que tinha essa história especificamente? Tinha. Eu não sabia que tinha a história dele, não. Nunca vi, não. Se não for essa, é uma bem parecida, porque tinha uma mulher que chamava Gumercinda no livro. Porque esse daqui, na verdade, eu nunca li o conto dele. Eu já peguei ele como sendo um exercício de um livro, entendeu? Mas então, olha só. O que vocês vão fazer, então? Olha só a orientação. Um crime ocorreu na mansão dos Bragança. Você foi convidado a participar das investigações. Veja abaixo uma foto da família e a lista que o investigador preparou com o nome dos envolvidos. Você vai andar pela casa, entre aspas, né, à procura de pistas, interrogar os suspeitos, observar o comportamento dos envolvidos e, a partir daí, criar um mapa mental da investigação. O que tem que ter nesse mapa? A vítima, né, relacionada com o crime, né? Então a vítima é a morte, a vítima é o Jorge, né? E o crime foi um assassinato. Quem são os suspeitos?
Então, por exemplo, você vai falar dos 6 aqui embaixo, né? Por que eles são suspeitos? Ah, porque os 6 iam receber herança. Mas qual pista que incrimina cada um? Então, por exemplo, suponhamos que o Jorge foi morto no quarto dele. Aí, no quarto, achou um botão do casaco do Saulo, um fio de cabelo do outro sobrinho, né? Então, vocês vão ter que criar as pistas que incriminam cada um. Mas, lógico que vão ter algumas pistas que vão ser aleatórias. Tipo assim, o botão da camisa dele caiu lá na hora que ele foi levar água para o tio, né? Então, isso não necessariamente é uma pista que levou ao assassino, tá? Não, eu vou corrigir do Pierrot com vocês, criando um mapa para vocês verem como que é. A relação do suspeito com a vítima, né? Então, pode fazer, por exemplo, assim, coloca o Jorge no meio e vai puxando as setinhas, o que cada um era dele, por que cada um tinha razão para matar ele. Aí vocês vão inventar, né? Então, sei lá, por exemplo, a empregada matou porque ele não pagava ela, sabe? Alguma coisa assim. Ou, sei lá, um caso de traição, ou um dos sobrinhos estava endividado e estava precisando de dinheiro, porque ele, né? Enfim, vocês vão armar. E lembra que no conto de Enigma, a gente precisa de fazer a história de trás para frente. Você tem que primeiro pensar quem que vai ser o assassino para ir fazendo de trás para frente. Então, vamos supor que você descobriu que o assassino vai ser o Saulo. Aí você tem que pensar as pistas que vão realmente incriminar o Saulo. E você tem que pensar as pistas, por exemplo, que você vai dar para a gente achar que é o Tiago. Mas depois a gente vai ver que não foi o Tiago. Então, o raciocínio ele tem que acontecer de trás para frente. Você constrói primeiro o crime, né? O porquê da pessoa ter matado, e depois você vai vindo para trás, criando as falsas pistas para envolver o seu leitor. Então, lembra que não é para vocês escreverem o conto, tá? Vocês vão montar para mim em forma de tópico. Então, esses são os personagens da história, tá? Lembra que o morto é esse daqui, a esposa dele do quadro. O morto não está na cena, ele já estava morto quando você vai chegar lá na casa, né? Então, é como se o detetive, né, o Tristão, falou assim, não consegui, não dei conta de investigar, você vai me ajudar. E aí você vai fazer esse quadro para ele com as suas deduções sobre a cena do crime, tá? Mafê, qual outro trabalho? Então, deu para entender isso daqui? E aí, eu vou marcar a data para a semana que vem. Não vai ser para essa semana agora, tá? E então, hoje, a atividade vai ser essa daí. Aí, depois que terminar a live, vocês já podem... pois é. Esse eu vou criar a tarefa para vocês me mandarem também, tá? Não, vai ser entrega, Matheus. Não vai ser de apresentação, não, tá? Vocês vão fazer o PowerPoint. Lavínia. Oi. Lavínia. Oi. Aqui, é Ana Laura, né? Quando que... A gente já tem que fazer hoje e entregar, tipo, amanhã? Não. A data eu Não? vou marcar para semana que vem. Tá, tudo bem, Tá? Ô, Carol, então, a gente vai começar a fazer alguns trabalhos com vocês, como se fosse aquelas atividades pontuadas que a gente faz na etapa, sabe? Aquelas atividades que no final da etapa a gente faz uma média, e aí vai, né, que ele vale 7 pontos, aí vocês vão fazendo várias, e no final a gente faz uma média, né? Então, não necessariamente vai valer uma nota, como é que eu vou explicar? De ponto com número, entendeu? Mas, assim, vai ter um padrão de exigência, porque eu preciso dar um retorno para a Cris, é igual diagnóstica. Eu preciso saber se vocês estão aprendendo a matéria, né? Então, eu preciso fazer, avaliar vocês, não necessariamente no sentido de avaliar de 10, 9, 8 ou 7. Eu preciso avaliar se vocês estão sabendo, tá? Então, quais são as atividades de português, por enquanto, que vão entrar nesse tipo de avaliação? Aquela da tecnologia, tá? Que eu tinha pedido antes do recesso, era para vocês apresentarem, né? Se a gente fosse voltar, mas acabou que a gente não voltou. Então, eu vou abrindo tarefa para vocês me enviarem ela também, tá? Então, vai ser a da tecnologia, esse mapa mental da investigação, e aí, mais para frente, vai ter o trabalho do livro do Frankenstein e do Sherlock, tá? Então, por enquanto, vão ser esses 4. O Sherlock, o Frankenstein...
e esse e o da tecnologia. Oi. Mas aí você deixou disponibilizado lá no campus Ainda falando não. sobre trabalho de tecnologia ou não? Não. O de tecnologia eu tinha deixado só para vocês fazerem, né? Mas eu não abri ainda lá no Tarefas para enviar, não. Aí eu vou abrir, mas eu também vou pôr uma data mais para frente para vocês me enviarem, tá? Então Pode ficar obrigada. tranquilo, pode ficar tranquilo que vai ser, como é que se diz? Vai ser com tempo para vocês fazerem. Não vai ser de um dia para o outro, não, tá? Tá, obrigada. E, Matheus, esse não, tá? Esse aí a gente vai descartar, porque acabou que se perdeu aí com essa coisa da pandemia, a gente não voltou mais na matéria, eu considerei ela como encerrada, tá? Lavínia, Oi. eu enviei uma mensagem, só que parece que não enviou no chat. O trabalho de tecnologia, ele podia só fazer um roteiro no Word ou tinha que ter PowerPoint também? Não, pode ser no Word, desde que ele tenha pelo menos uma imagem, né? Não precisa nem ser desenho, se você não sabe desenhar, mas, por exemplo, você pegar na internet alguma coisa parecida e você escrever, olha, vai ser parecido com isso, mas vai ter uma adaptação assim assado, entendeu? Vamos aproveitar, né, que a gente está fazendo as coisas online para poder usufruir disso, assim, de imagem, de pegar link, né, de pegar imagem na internet, igual esse aqui do mapa mental, né? Pode fazer no PowerPoint, aí vocês peguem imagens, né? Pega uma imagem de uma mansão lá para simular que é a casa, entendeu? Coloca foto das pistas, como se fosse foto da investigação. O ano passado teve um grupo que foi super legal. Eles foram na casa de não é para vocês fazerem isso, obviamente, mas eles foram na casa de alguém do grupo e tiraram as fotos deles mesmos, como se fosse a cena do crime, entendeu? E aí eles colaram as fotos no cartaz para mim. Então, né, já que a gente não pode fazer isso pessoalmente, seria legal que vocês fizessem pegando imagens da internet mesmo. Teve gente que pegou a imagem do próprio Sherlock da série, pegou os personagens da série e montou o quadro para mim, tá? Então, olha só. Pode mandar a foto, tá? Então, esse da tecnologia, eu vou pôr mais para frente, né? Porque foi antes do recesso. Eu vou pôr uma data mais para frente para vocês. Até porque a gente já encerrou essa matéria e ele ficou para trás, mas eu quero ver, né, o que ficou para vocês dessa matéria. E aí agora eu vou corrigir com vocês a do Pierrot para vocês verem mais ou menos como que seria esse mapa mental, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir esse aqui e eu vou abrir um novo aqui do lado para a gente ir fazendo o mapa do lado de cá. Então, olha só para a gente lembrar lá do Pierrot. Então, a ideia, né? A gente tem o lugar onde estava acontecendo a festa. Então, o que acontece? Vou fazer uma coisa aqui. Não isso. Nossa, gente, onde que vira mesmo a página? Não, deixa eu fazer com ela em pé mesmo, para a gente não perder tempo. Então, olha só. O crime... no caso, né, foi a morte. Como é que chama lá o moço que morreu? Vamos lembrar. Rodrigo Moira. Morte do Rodrigo Moira. Então, isso daqui pode ser o início, né, do nosso mapa mental. Aí, por exemplo, eu puxo uma setinha para cá e coloco local. Aí a gente vai olhar lá, lembrando, né, que ele morreu na casa do comendador Navarro. Então, olha só, sala. Oh, meu Deus. Sala da casa do comendador. Então, a gente já tem mais uma informação aqui, né? Isso. Aí, o que a gente sabe sobre o Rodrigo? Então, eu posso abrir aqui uma
vai me ajudando aí no chat para não ficar indo para lá e para cá. Não foi convidado para a festa. A gente sabe que ele era psiquiatra. Não reparar a letra, viu, gente? Porque essa caneta, para escrever com ela, é chato. Outra coisa que a gente sabe sobre ele dava laudos falsos, né? Se ele dava laudos falsos, a gente sabe que ele é uma pessoa que não era né, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que era corrompida aí, que não tinha ética com as coisas, né? E aí ele tinha um programa de TV, e nesse programa de TV ele explorava as pessoas, né? Tipo aqueles programas lá, Casos de Família. Outra coisa interessante, nesse local onde estava tendo a festa, aliás, no local onde aconteceu o crime, havia uma festa, né? Então, também é uma informação importante. Vários convidados. Uma outra coisa que a gente fica sabendo é que nesse dia do crime, a esposa do comendador estava na França, né? Então, aí o que a gente sabe? Então, a esposa é uma das pessoas que aparece, né? O que a gente sabe sobre ela? Estava na França, só ela tinha a chave da sala, né? Outra coisa que a gente tinha vou diminuir aqui para vocês irem enxergando melhor. Outra coisa que a gente tinha lá, que aparece na história, o fato de a gente tem lá a fada e o vampiro, eles foram os interrogados, né? Então, interrogados, a fada e o vampiro. Aí, eles dão pistas importantes. Eles falam da morte e do que vem depois. Então, olha só, isso aqui eu estou fazendo de um jeito bem tosco aqui, só para vocês entenderem mais ou menos o que é, né? Então, por exemplo, vocês vão fazer lá no negócio, no mapa, assim, por exemplo, ó, o comendador, aí liga aqui, ó, porque ele é casado, né? Aí, em vez de pôr esposa aqui, a gente coloca o nome dela, põe o nome dela. E aí a gente faz essa linha aqui e escreve, né? Casados. Então, a gente põe as relações existentes entre as pessoas, né? Então, eu vou mostrando, criando informações sobre os personagens. Aí, por exemplo, aqui, ó, sala da casa do comendador, isso é importante. Estava trancada. Aí você liga, ó, estava trancada, aí você vai ver, ó, só ela tinha a chave. Aí você faz a ligação, ó. Estava trancada, só a esposa tinha a chave. Só que ela estava na França, e você pode pôr um ponto de interrogação também, né? Tipo, se ela estava na França, como assim, né? Então, será que foi ela mesma? Então, a gente vai fazendo a relação das coisas que aparecem. Isso é um mapa mental da investigação. Só que, nesse caso desse texto aqui que eu estou fazendo, esse texto eu não coloquei ele com o final para vocês. Não tem explicação do crime nesse texto aí, né? Eu só coloquei o que aconteceu, mas eu não coloquei a resolução do crime. E aí, na última live, eu até falei para vocês, né? Que, na verdade, foi a própria esposa que matou, porque ela era amante do Rodrigo, e aí ela tinha terminado com o Rodrigo e já estava com outro amante. Só que o Rodrigo estava ameaçando contar para o comendador. Aí ela matou o Rodrigo, né, para poder ficar com o segundo amante em paz. E aí vocês podem ir brincando com essa questão das cores também, né? Então, por exemplo, aqui, ó, depois, né, aqui a esposa, aí na hora que a gente já descobriu o crime, como vocês vão fazer já sabendo tudo, porque vocês que vão criar a história, aí você pode colocar uma setinha assim, ó, esposa com o Rodrigo. Aí você puxa a setinha e escreve, né? Amantes. Porque aí já vai ser a resolução. Quem quiser fazer, por exemplo, no PowerPoint com 2 páginas, seria a página assim, de tudo que você tem, todas as informações que você tem. E a segunda página já seria a resolução,
né? Aí você já risca o nome das pessoas que não são mais, aí você já mostra, né? Igual eu fiz aqui agora, por exemplo, essa coisa do amantes não se sabia antes, né? Isso aí a gente já sabe a partir do momento que a gente descobre que foi ela que matou. Então, isso pode ser mostrado num segundo momento. Então, fica até legal você fazer, né, 2 páginas. A primeira você faz com o painel que você tem, né, do que você sabe, e o segundo você faz já com a resolução do porquê que aconteceu e como que foi, tá? Deu para você ter uma ideia, mais ou menos, do que é para fazer? Sim? Alguém fala comigo? Obrigada, Matheus. Senão eu fico achando que eu estou falando para a parede, gente. Então é isso, tá? E aí eu vou marcar a data para vocês e vocês vão me entregar pelo tarefa. E é importante fazer só com pessoas da sua sala. Pode fazer 1, 2, 3 ou 4 pessoas. E aí no PowerPoint, vocês não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá? Porque aí na hora que eu for abrir para ler, para eu ir ticando aqui quem que já entregou, como que foi entregue, tá? Se ficou bom ou não. E aí eu posso também ir chamando vocês no chat, tipo assim, não estou entendendo tal coisa, me explica aqui. Aí vocês vão me dando as informações. Mas lembra do que eu falei para vocês. Como eu não conheço a história, vocês que vão inventar a história, o mapa ele tem que ficar muito bem feito, tá? Porque senão ele tem que ter uma lógica, senão eu vou ter que fazer a investigação para entender o que vocês fizeram, né? Bela, o trabalho da tecnologia eu não marquei data ainda, mas eu vou pôr ele no tarefas também para vocês entregarem, tá? Outra coisa, gente, eu vou deixar vocês fazerem, não precisa de colocar todo mundo que está na imagem no mapa mental de vocês, não, tá? Então, por exemplo, pode tirar aí 2 dos sobrinhos, ou pode tirar, por exemplo, o detetive investigador, eles nem precisam aparecer, né? A não ser que alguém queira fazer que foi o delegado da cidade que matou e ninguém ia suspeitar dele. Já fica uma ideia legal também. Mas, assim, usem a maioria, tá? Mas não precisa usar todos. Mas quanto mais vocês usarem, mais interessante a história fica, tá bom? Pode pegar inspiração, não pode plagiar, não, tá? Mas pode pegar a ideia adaptando para esse daqui, ok? Vamos lá, então, para a lista agora, senão a gente fica sem tempo de corrigir, tá quase acabando de novo, né? Bom, então, olha só, eu fiz a leitura com você, já adiantei algumas coisas. O fato da gente saber o Pierrot, eu coloquei aqui para vocês, né? Isso aqui foi uma prova já do 8º ano, na prova eu não coloquei essa informação aqui. Mas é uma coisa interessante, né? Porque se a gente sabe que o Pierrot é o cara que foi abandonado pela Colombina, a gente já tem uma pista, né? Desse Pierrot que foi morto, porque, na verdade, a gente pode dizer que a Colombina era a esposa do Navarro, né? E aí ela abandona o amante, que é o que foi morto, para ficar com outro amante. Então, a gente já poderia imaginar que o morto foi morto porque ele foi abandonado por uma mulher, né? A fantasia dele já daria essa pista para a gente, tá? Bom, no conto, o leitor participa junto com o detetive do jogo de desvendar o autor do crime, observando as pistas e pistas falsas dadas pelo narrador. Identifique comentando. Que pista o narrador dá de que Gomes desconfiou da mulher do comendador? E na letra B, que pista o narrador omitiu para que o leitor não chegasse logo no verdadeiro assassino? Olha só, lá no texto, na hora que ele fala assim, aqui, ó, alguém sabe onde a chave está guardada? Aí ele fala assim, minha esposa, mas ela está na França. Aí o Gomes faz um rabisco na caderneta. O fato dele ter escrito alguma coisa na caderneta mostra que ele provavelmente desconfiou da mulher, mesmo ela estando na França, né? Se ele não tivesse feito essa anotação na caderneta, a gente não teria como saber que ele desconfiou dela. Ele já poderia eliminar de cara, né? Tipo assim, não, ela está na França, não faz diferença para a gente, né? Mas ele foi lá e anotou no caderninho que só ela sabia onde estava a chave.
Então, essa seria a resposta da letra A. Porque, olha só, é uma pista que o narrador dá, tá? Não é nenhum personagem que fala, não. É o narrador. E na letra B, que pista o narrador omitiu para que o leitor não chegasse logo ao verdadeiro assassino? Que, na verdade, ela não estava na França, estava na festa, né? Se ele já no início, o narrador contasse para a gente assim, mas o que o comendador não sabia era que a esposa dele estava na festa. Se o narrador tivesse falado isso para a gente, nós, leitores, saberíamos, né? O investigador e o marido não saberiam, nós, leitores, saberíamos, mas aí ia acabar a graça, né? Então, isso é uma coisa interessante também do conto de Enigma. O narrador, né, o autor da história, ele tem que saber aquilo que o narrador pode falar e aquilo que não pode. Se o narrador já falasse para a gente que ela estava escondida na festa, ia ficar sem graça. A gente já ia matar a charada que era ela, né? Mesmo a gente não sabendo, a gente poderia já matar a charada. Mas se ele falasse assim, ele acha que ela está na França, só que na verdade ela não está. Aí, de cara, a gente ia saber que era ela, né? Ia ficar mais bobinho. Número 2. O doutor Rodrigo Moira, a vítima, é um psiquiatra que aconselha, orienta pessoas no seu próprio programa de televisão. Releia o trecho em que esse fato é citado e comente como que esse tipo de atitude de personagem já pode nos dar pista da função que ele desempenha na narrativa. Então, olha só, ele é um cara, voltando lá no trecho, né? Ele era um psiquiatra que ele dava laudos falsos para a pessoa que precisava. Então, vamos supor, sei lá, que eu cometi um crime. Aí, eu cometi um crime porque eu sou mau caráter. Aí eu ia lá no Rodrigo e falava assim, Rodrigo, me dá um laudo de que eu não sou bem de cabeça, que eu sou doido. Aí eu ia lá, apresentava o laudo. Não, eu cometi isso aí porque eu sou doida, aqui, ó, tem um laudo de psiquiatra para provar, né? Então, ele era um cara que não agia de acordo com a ética. Tanto que ele faz um programa de televisão e fica explorando os clientes dele, mostrando os casos, né? O que é o problema dos clientes deles para todo mundo. Posso? Só um minutinho, Nicole. E aí, então, o fato, na número 2, o fato do Rodrigo ser um personagem que não age de acordo com a ética, que dá nomes falsos, que faz a exploração dos clientes dele, mostra que ele é uma pessoa que pode estar envolvida em situações negativas, como de fato ele estava, né? Ele era um amante. Então, é como se a gente já esperasse que esse tipo de pessoa fosse uma pessoa que tem problemas éticos, que tem problemas morais, né? Que não age de acordo com a lei, digamos assim, tá? Então, é meio que a gente já esperava que ele ia ser punido, assim. Então, a gente já pode, esse crime aí com certeza é vingança, né? Porque esse cara não é boa gente. Então, pode ser que alguém tenha querido matá-lo, ok? Aqui na 1, ó, deixa eu copiar aqui para vocês. É isso aqui, ó. Gomes fez um rabisco na caderneta. Seria na letra A. E na letra B, o narrador não conta que a esposa, na verdade, está na festa. Essa seria a resposta da B. E aqui na 2, a gente pode dizer assim, ó. Pelo fato de Rodrigo Moira dar laudos falsos e explorar seus clientes, podemos imaginar que ele não age de acordo com a moral e a ética. E, portanto, o assassinato pode ser uma vingança. A gente poderia pensar, por exemplo, poderia ser um cliente dele, né? Poderia, por exemplo, ser alguém que foi
prejudicado por ele. O criminoso, né? A pessoa que matou podia ser alguém que foi prejudicado por ele, tá? Então, mais ou menos isso aí. Não necessariamente com essas palavras, mas dizer que ele não era um cara do bem, e aí isso já dá um indício pra gente de por que ele cometeu o crime. Então, essas pistazinhas, vocês lembram, por exemplo, lá no Cuba Libre, na hora que fala, o cunhado fala assim, nossa senhora, esse cara não presta, se eu pudesse eu matava ele. Então, isso já é uma ideiazinha, né? Tipo assim, o cunhado é nervoso, o cunhado é bravo, será que foi o cunhado que matou? Então, a partir do momento que você vai fazendo seus personagens terem alguma característica de bravo, de nervoso ou de mau caráter, a gente já começa a deduzir algumas coisas a respeito dele relacionado ao crime, né? Bom, número 3. Se alguém tiver dúvida, me para aí, tá? Para solucionar o crime, é muito importante que o detetive observe a cena e as circunstâncias em busca de pistas. Qual evidência observada pelo detetive tornou a esposa do comendador suspeita? Só ela ter a chave. O fato de apenas... Não é letra B. O fato de só a esposa ter a chave. Que relevância tem na história a informação de que a vítima não fora convidada para a festa? Isso é legal, olha só. Ele não foi convidado, mas ele foi para essa festa. Então, ele queria fazer alguma coisa. Provavelmente, às vezes, ele ia contar na frente de todo mundo que ela tinha um amante, né? E essa parte não estava escrita lá, mas eu estou contando para vocês, né? Que como a esposa do dono da festa, ela tinha um caso com o Rodrigo, e agora ela terminou e ele não estava aceitando o término, pode ser que ele ia contar para todo mundo, porque ele mesmo não tinha nada a perder, né? Então, olha só, o fato de o personagem não ter sido convidado mostra que ele foi para a festa disposto a fazer algo que não estava programado pelo dono da festa. E a gente ainda pode colocar, né? E se ele entra sem ser convidado, ele já está cometendo um crime, uma invasão. O que reforça que ele é um personagem mau caráter. Pode também, Clara, muito bom. Essa interpretação também é muito boa. Que pode ter sido, né? Deixa eu colocar aqui. Ele pode ter sido a vítima, pode ter sido convidada pela esposa para matá-la durante a festa. Ótimo. Inclusive porque era um baile de máscaras, né? E aí ficava bem mais fácil. Ninguém nem ia saber que ela estava lá na festa. Perfeito, claro. Aí vou completar aqui. Era um baile de máscaras e ninguém saberia que a esposa estava lá. Bom, número 4. Utilizando-se do raciocínio lógico, o inspetor Gomes concluiu quem era o criminoso. Explique como ele pôde concluir que o assassino estava fantasiado de fantasma. Bom, a frase foi essa aqui, ó. Não é a morte, mas quem vem depois dela. A partir dessa frase. Aí, quem vem
depois da morte é o espírito. E aí seria representado na fantasia por um fantasma, né? Então a frase não é a morte, mas quem vem depois dela foi que ajudou. Foi que ajudou na resolução. Quem vem depois da morte é o espírito, portanto, o fantasma. Tá bom? Gente, eu tô fazendo as respostas assim, ó, bem de improviso, tá? Vocês podem fazer uma resposta mais bonitinha. Bom, o leitor acompanha todos os procedimentos da investigação por meio do olho do narrador. Indique o tipo de narrador. O narrador em terceira pessoa, né? Participa da história, então terceira pessoa. Se fosse o próprio detetive Gomes o narrador dos acontecimentos, que diferença isso provocaria no leitor? Maior envolvimento, tá? Quando o próprio detetive narra a história, a gente fica mais envolvido, porque à medida que ele vai descobrindo as coisas, ele vai contando pra gente, tá bom? Então, causaria maior envolvimento no leitor. Explique a afirmativa. Se continuasse assim, Gomes teria que, dentro em pouco, estaria interrogando Sherlock Holmes. Aí, seria que alguém poderia estar fantasiado de Sherlock. Alguém poderia estar fantasiado de Sherlock. E para a gente fechar, aí era uma resposta pessoal, né? Cada um ia criar a sua história. Não sei se alguém criou a história verdadeira, né? Mas a história verdadeira, então, a esposa do Navarro tinha um caso com um morto e ele era amante dela, ela já estava com um outro amante, né? E ela quis matá-lo para ficar livre dele, porque ele estava ameaçando de contar para o marido dela, tá? Então, essa que era a história real aí do conto. Bom, gente, então, terminada essa... E aí é o seguinte, a ideia é que eu vou deixar lá, então, provavelmente já vai estar, vou até conferir aqui se já está liberado. Vocês façam Deixa eu ver se já liberou. Já está publicado já. Está dentro de Contos de Enigma. Já foi publicado já. Ó. Mapa mental, tá assim, ó, lista 20, mapa mental da família Bragança, tá? Então, vocês se organizem nos grupos aí, façam só com pessoas de dentro da própria turma, e aí eu vou lançar lá no Tarefas a data para vocês me entregarem, tá? E como que pode ser? Pode ser no PowerPoint, quem souber outros aplicativos, tipo Canva, quem souber usar, pode fazer no Canva também, tá? O importante é que fique bem explicadinho para eu conseguir entender o raciocínio de vocês. Combinado? Posso na 4? Vocês estão vendo ainda a minha tela? Nossa, que bagunça que eu fiz aqui. Voltei na 4. Vocês estão vendo a tela? Tá vendo, Mafê? Maria Fernanda? Você tá vendo ainda? Oi, Lavínia, eu não tô vendo. Tá, então peraí. Estou vendo. Aí, você quer que eu te explico? Na hora da... É porque eu errei Ah, e aí eu só estava copiando. ah, tá, entendi. Eu Tá. vou, de qualquer maneira, eu vou deixar esse aqui postado lá para vocês também.
Tá bom. Obrigada, Lavínia. Esse aqui tá feito de mais ou menos, tá? Que é Tá. pra fazer uma resposta mais arrumadinha. Contar que foi a fada e o vampiro que falaram e ele deduziu, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Ô, gente, aí qualquer dúvida que for aparecendo, me chama no chat que eu tô disponível agora lá, tá bom?